Em nome do crescimento econômico, do controle da inflação, do fim da corrupção e do perigo comunista, segmentos conservadores depõem o presidente João Goulart. Com o apoio dos governadores da Guanabara e de São Paulo, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, respaldado pela maioria do Legislativo Mineiro, assume a chefia civil do golpe de 64 com o apoio do Exército. Uma junta militar assume o comando da nação, implantando um regime de exceção e arbítrio cujos principais instrumentos de controle são os atos institucionais e a violência. O primeiro ato institucional, o AI-1, suspende imunidades parlamentares e direitos políticos. Cria bases para a instalação dos inquéritos policiais militares e estabelece a eleição indireta para a presidência. No dia anterior à edição do AI-1, a Assembleia de Minas cassou em sessão secreta e em rito sumário os mandatos dos deputados Simval Bambirra, Clodesmite Riani e José Gomes Pimenta, o Dazinho. Os três eram líderes sindicais que estavam presos, acusados de subversão. O regime ditatorial cassaria ainda os mandatos de mais 7 deputados estaduais mineiros. Em 1965, veio o AI-2, que estabeleceu em definitivo a eleição indireta para presidente e extinguiu os partidos políticos. Instalou-se então o bipartidarismo, formado pela Arena, que apoiava o governo, e o MDB, de oposição. No ano seguinte, o AI-3 estabeleceu eleições indiretas para governadores. Enquanto isso, a resistência civil ganhava as ruas das principais cidades brasileiras. A oposição começava a se rearticular. Na Assembleia Mineira, alguns deputados se solidarizaram com as manifestações. Em resposta à rearticulação das forças de oposição, o governo decretou o AI-5 em 13 de dezembro de 1968. Foram dados amplos poderes ao Executivo, que poderia fechar o Congresso, assembleias e câmaras. Foram ainda cassados mandatos, suspensas as garantias constitucionais e o habeas corpus em casos de crimes políticos. Estabeleceram-se também a censura prévia e os inquéritos militares sigilosos. Sem poder se manifestar institucionalmente, uma parte da oposição vai para a luta armada. O regime entra em sua fase mais sombria, com a perseguição e silenciamento das oposições. À mesma época, o país alcançou um expressivo crescimento econômico, o milagre brasileiro. Uma intensa propaganda ideológica tentou mascarar o regime de terror, lançando slogans como "Ninguém segura este país", "Brasil, ame-o ou deixe-o" e "Pra frente, Brasil". Em 1977, 2 episódios em Minas reforçam a resistência ao regime. A repressão à realização do 3º Encontro Nacional de Estudantes, em Belo Horizonte, com a prisão de 400 estudantes, e a denúncia da tortura sofrida pelo operário Jorge Defensor Vieira, que gerou a abertura de uma comissão de sindicância na Assembleia de Minas. O ano de 1978 foi marcado por novos fatos políticos. A revogação do AI-5 e de outros atos, permitindo que parlamentares cassados recuperassem seus direitos políticos, o ressurgimento do movimento sindical com a greve no ABC Paulista e a mobilização social, que levou à criação do Comitê Brasileiro pela Anistia. Em 1979, o presidente João Figueiredo, pressionado pela sociedade, começa a imprimir um ritmo mais acelerado à abertura política do país. Em agosto, é sancionada a Lei de Anistia, possibilitando o retorno ao país de políticos exilados no exterior. Em dezembro desse mesmo ano, o Congresso aprova o fim do bipartidarismo. Em 1982, acontecem as eleições para o Congresso Nacional e os legislativos estaduais. E, finalmente, após 17 anos, são reestabelecidas as eleições diretas para governadores dos estados. Iniciam-se, então, as articulações em favor das eleições diretas para presidente.
Apesar da adesão de vários segmentos da sociedade e da realização de grandes comícios nas principais cidades brasileiras, a campanha pelas diretas já não alcançou seu objetivo. Com isso, as atenções se voltam para as eleições indiretas para presidente, tendo Paulo Maluf como candidato do governo e Tancredo Neves como candidato da oposição. Apesar de indiretas, as eleições geram uma grande mobilização popular, reforçada pela presença de Tancredo em diversas manifestações públicas. A vitória de Tancredo Neves marca o fim do regime militar no Brasil. No entanto, ele não toma posse devido a problemas inesperados de saúde que viriam a causar sua morte. Sarney, seu vice, assume e dá início à nova república, período de redemocratização, cujo ponto alto será a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Durante os trabalhos da Constituinte, a sociedade civil se mobilizou para debater assuntos de seu interesse e encaminhar propostas. A nova Constituição estabeleceu a independência dos três poderes, as eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, o presidencialismo como forma de governo e o voto facultativo aos analfabetos e maiores de 16 anos. Mas a sua principal característica, razão pela qual é chamada de Constituição Cidadã, foram os avanços em relação aos direitos civis e sociais, assegurando as liberdades democráticas, os direitos do trabalhador, de grupos étnicos e sexuais, das mulheres, de crianças e adolescentes. Em 1989, Minas Gerais promulga sua Constituição, também com intensa participação da sociedade. Foram encaminhadas à Assembleia cerca de 10.000 sugestões e realizadas audiências públicas regionais. A Constituição Mineira trouxe inovações que permitiram maior participação da sociedade na vida pública. Foram criados conselhos e ouvidorias e ampliados os canais de atuação junto ao parlamento, por meio de audiências públicas e da iniciativa popular no processo legislativo.